Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 8 de novembro de 2024. Nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, uma publicação de Allan Kardec, tá? O Livro dos Médiuns. Eu vou pedir também para vocês deixarem aí ao alcance o Livro dos Espíritos, tá? Pode ser que a gente precise dele para fazer alguma anotação, alguma coisinha, então deixa aí o Livro dos Espíritos por perto. Mas antes de iniciarmos, né, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao nosso Pai, ao médico das almas, ao doutor Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, esses espíritos amigos, né, que tanto nos ajudam, pedir a eles que nos fortaleçam, nos amparem, nos abençoe e abençoe também aqueles espíritos, aquelas pessoas que estão mais necessitadas, precisando, né, de uma orientação, de um amparo, de um socorro, encarnados e desencarnados. Mas, acima de tudo, agradecendo sempre ao Senhor essa oportunidade da reencarnação, do estudo e do aprendizado. Então, que o Senhor nos abençoe. Bem, o nosso estudo de hoje é da parte segunda, capítulo 2 das manifestações físicas. Nós vamos começar a estudar a questão 62, 62 do Livro dos Médiuns. Todo mundo já encontrou aí, né? A questão 62 do Livro dos Médiuns. Kardec diz assim, escreve assim: nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Quando numa reunião se quer experimentar, devem todos, muito simplesmente, sentar-se ao derredor da mesa e colocar-lhe em cima, espalmadas as mãos, sem pressão do esforço muscular. Aqui era como eles, à época, faziam, tá? Eles faziam assim, sentavam-se à mesa, né, ao redor, e eles colocavam as mãos em cima da mesa, espalmadas, com a mão voltada para cima, né? Era assim que a prática acontecia. A princípio, como se ignorasse as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou serem absolutamente inúteis. Tal, por exemplo, a alternação dos sexos. Então, no início, quando começaram a se realizar as primeiras reuniões mediúnicas, eles faziam assim: sentava um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, alternando os sexos, né? Forma como as reuniões faziam no início. Então, é o que ele está dizendo aqui. No início, eles tomavam algumas precauções, mas depois, com o passar do tempo, eles viram que isso era uma grande bobagem. Você vai sentar um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, uma outra uma mulher, né? Então, ele diz aqui, tal, por exemplo, a alternação dos sexos. Também o contato entre os dedos mínimos, que era como se fosse uma corrente. Todo mundo tinha que ficar sentado, né? Com as mãos espalmadas, colocar em cima as mãos espalmadas sem pressão. E os dedos mínimos, que você fica com as mãos ali, né, espalmadas, e o dedo mínimo de uma pessoa tocando no dedo mínimo da outra, tipo como fazer uma corrente, né? Então, várias ideias foram colocadas naquela época. Então, ele diz aqui, né? Tal também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. É como se fosse o que o pessoal chama hoje em dia de corrente, né? Vamos ficar todos em pé de mãos dadas para fazer uma corrente.
Então, naquela época, ainda tinha essa ideia, quando se formou as primeiras mesas mediúnicas, de fazer essa corrente. Todo mundo com a mão espalmada em cima da mesa, mas o dedinho mínimo de um tocando o dedinho mínimo de outro, como você está um homem, uma mulher. Então, tinha essas ideias que depois as foram vendo que não tinha nada a ver. Ô, Rose, Aí, é interessante, né, que todas essas normas, esses hábitos, foram frutos de uma experimentação, né? Tudo começou como na mesa girante, depois a cestinha com o lapisinho, e depois a coisa vai evoluindo e vão tomando mais esclarecimento, né? vendo que não tinha, que ele não tinha razão de ser, esse negócio de sentar um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, essa coisa de deixar as mãos espalmadas sobre a mesa. Por exemplo, quer ver um exemplo? É, uma vez eu estava vendo um companheiro falar que na casa espírita dele, todos os médios tinham que ficar com as mãos em cima da mesa. Ora, e aí criou-se o problema e tinha alguns que gostavam de ficar com a mão no colo, sobre as pernas. Outros achavam que ficar com as mãos sobre a mesa cansava os braços, né? Ficar apoiado sobre. Porque vai depender da mesa. Se é uma mesa muito alta, que às vezes tem mesas que são um pouco mais altas. Por exemplo, quando nós trabalhávamos no COI, a mesa da minha sala, nos últimos anos, era um pouquinho mais alta que o padrão. Não era, a mesa não era do tamanho padrão. Porque a mesa tem tamanho padrão, né? Toda a mesa tem uma altura determinada que é o padrão. É igual o tamanho de cama de casal. Cama de casal tem a cama tamanho padrão, tem outra que o pessoal chama de viúva, que é uma cama um pouquinho mais menor, né? Menos larga. A cama de solteiro também tem o tamanho padrão. Mas tem gente que faz bicama ou essas camas de puxar, aí a cama já diminui um pouquinho. Mas existe um tamanho padrão. Como existe um tamanho padrão para porta, não é? Porque aí a maioria dos eletrodomésticos, geladeira, fogão, máquina de lavar, tem um tamanho para passar daquele tamanho padrão. Então, existe o tamanho padrão. Então, mesa, cadeira, tudo tem um tamanho padrão. Mas tem, às vezes a pessoa faz uma mesa que é um pouquinho mais alta do que a outra. Então, quando você está acostumado a sentar à mesa, mesa padrão, e você pega uma mesa um pouquinho mais alta, teus braços já vão ficar o quê? Um pouquinho suspenso. Isso pode dar uma dor no braço da pessoa, que ela não está acostumada. Ela está acostumada a ser a mesa com o mesmo tamanho. De repente, ela pega uma mesa um pouco mais alta, aí a mão dela já tem que ficar aqui, ó, mais elevada. Já dá um incômodo. Então, tinha casa espírita que exigia que todos os médios colocassem as mãos sobre as mesas. Já tinham médios que gostavam de ficar sentado com a mão sobre as pernas. Isso depende de como o médio se sente. Qual vai ser a diferença no atendimento do espírito se o médio botar a mão no colo ou botar a mão na mesa? Uma vez eu vi, eu estava numa reunião, eu dirigia o Domingo de Luz. E uma palestrante, dessas palestrantes bem antiga, ela foi convidada, que era padrão na casa dela, talvez se a pessoa já te conhecia, a dar o passe. Né? Perguntava se um palestrante queria dar o passe, ele trabalhava do passe. E ela trabalhava do passe na casa espírita dela. Então, nós fizemos o convite a ela. Você deseja? Ela, eu vou dar o passe, eu quero sim. Eu não lembro se foi ela se ofereceu, ou se alguém da casa perguntou se ela queria. Ela foi dar o passe. Ela foi dar o passe na primeira fileira, no meio de luz. Tinha uma senhora sentada, com as mãos assim, acho que estava em cima da perna. As mãos estavam em cima da perna. Assim. O que ela fez? Ela pegou as mãos da mulher, que estava em cima da perna, do colo, e botou assim. Mandou a mulher ficar com a mão assim. Entendeu? Então, a mulher estava com as mãos para baixo, em cima da perna, ela pegou as duas mãos da mulher e virou para cima. E disse para a mulher: é assim que recebe o passe.
Então a mulher tinha que ficar assim, teve que ficar assim. Isso é coisa dela. Onde está escrito que quem tem que receber o passe, quem vai receber o passe, tem que ficar com as mãos assim. Onde está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Entendeu? Mesma coisa, de repente a pessoa vai para a casa espírita assistir palestra e ela vai de boné, ou vai de touca, ou vai de chapéu, né? Chapéu normalmente a pessoa tira, mas vai de touca, vai de boné. E na hora do passe, o médium que vai dar o passe para ela assim: tira a touca e tira o boné, ou tira o chapéu. Olha aí. Aí a pessoa, o chapéu normalmente a pessoa te traz, porque pela tradição, né? Quando você entra no lugar, não tem essa coisa, tem que tirar o chapéu, porque lá no passado os homens usavam chapéu. Então era de fino, quando o homem entrava numa igreja, qualquer coisa, tirar o chapéu. Mas vamos dizer que o cara esteja de boné, ou uma mulher esteja com uma touca. Mas se o homem tem que tirar o chapéu e o boné, a mulher teria que tirar a touca, não é verdade? Porque o boné e o chapéu não tampa a cabeça, então a touca também tampa. Então por que não manda a mulher tirar a touca? Manda só o homem tirar o boné e o chapéu. Porque se mandasse, se eu fosse eu mandar tirar o chapéu, eu ia perguntar, por que não ela não tira a touca? Aí porque fica naquela coisa que o chakra coronário vai atrapalhar a entrada do fluido. Pensa, meu, vai atrapalhar a entrada do fluido, porque o cara está de chapéu. O Ô, cara Rô, fala. tem também da garrafa de água, né, fluidificada, que tem que tirar a tampa, tem que destapar. Esse não é fluido, não entra. Entendeu? Então, são coisas que nós criamos e não paramos para raciocinar. Mesma coisa antigamente, muito tempo atrás, na hora do passe desligava o ventilador, porque o ventilador dispersava o fluido. E o CO era todo aberto, lembra que era todo aberto, agora que era fechado, era todo aberto. Aí eu ficava pensando assim, e na hora do passe deu o vento forte? O que que vai acontecer? O vento forte é mais forte que o ventilador, né? Que ali era todo aberto, né? Se desse um vento, o fluido foi embora. Aquela noite ninguém tomou passe, porque o fluido foi embora. A mesma coisa, à noite, na hora do passe, apagava a luz. E quem tomava passe durante o dia? Não, apagava a luz normal e acendia a luz verde, lembra? Acendia a luz verde. Aí, durante o dia, tinha palestras, às vezes sábado de manhã ou quinta-feira de manhã. Aí o pessoal, na hora da palestra, de manhã, acendia a luz verde do salão para dar o passe. Então, apagava, isso 9 horas, 10 horas da manhã. Apagava a luz comum e acendia a luz verde. E nem era verde, era a lâmpada verde pintada de verde, ainda tinha isso. Aí acendia a luz verde, 10 horas da manhã, entendeu? Desligava o ventilador para o vento dispersar, mas o vento da natureza ficava entrando e saindo. Tirar chapéu, tirar isso para poder receber o passe, se receber o passe de mão para cima. Então, são coisas que nós criamos. Em lugar nenhum do Pentateuco você vai encontrar isso. Nós criamos. E aí depois a gente diz que é prática. Não é. Então, é o que ele diz aqui. Por exemplo, a alternação dos sexos. Também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a fazer uma cadeia interrupta. Esta última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois da experiência, ele demonstrou a inutilidade. Com essas coisas que nós citamos aqui. A experiência demonstrou a inutilidade daquilo. Né? A mesma coisa, a pessoa. Eu vi, quando a gente fazia aquele curso de fluidoterapia, tinha uma companheira que fez o curso todo, mas ela tinha tido, acho que foi um AVC, e o braço dela era assim, um braço era assim, sabe? Ela fez todo o curso.
Na última aula era do treinamento. E aí não era eu que convidava para o treinamento. Eu acompanhava o curso. Na última aula, que era do treinamento, né? Era a direção da casa que vinha, chamava as pessoas para fazer aquele treinamento. A última aula, e ela não foi chamada. Ela não foi chamada. E ela depois falou, por que não me chamaram para fazer o passe? O treinamento do passe, da última aula, que era para ensinar. Aí ela falou, é porque eu só posso movimentar um braço? Eu fiquei sem ter. Eu fui depois questionar. O motivo era esse mesmo. O motivo era esse mesmo. Ela saiu da casa do Camamundo, foi trabalhar no Frei Luiz. Então você veja, quem disse que uma pessoa que não tem os braços não pode aplicar o passe? Não pode? Claro que pode. Claro que ela pode aplicar os braços. Ela não tem os braços, mas ela tem a mente. Kardec não diz que a intenção é tudo. Ela não pode fazer os movimentos com a cabeça dela. Ela pode dirigir o passe. Né? Ela pode dar um dispersivo com a mente dela, dar doação com a mente dela. Pessoas que têm dificuldade de coordenação. Têm dificuldade de coordenação. Lembra que uma vez que eu falei? Ela não conseguia fazer os 3 movimentos. Na cabeça dela, não conseguia organizar aqueles 3 movimentos. Que o primeiro da dispersão, depois a doação, depois a harmonização. Ela não conseguia. Ela tinha problema, não sei se era. Tem até um nome de uma doença que dá quando a pessoa troca certas coisas, né? X, ela não conseguia coordenar. Ela disse, eu vou dar. Ela fez tudo isso. Porque na hora de coordenar os movimentos, primeiro o dispersivo, depois a doação, ela trocava tudo, que ela não conseguia. Na nossa casa aqui em Petrópolis, nós não fazemos isso. É só imposição de mãos. Imposição de mãos. Bom, simplifica tudo. Imposição de mãos. E com a sua mente, na hora que você está fazendo a prece, você pede a Deus a espiritualidade, né? Que promova toda a limpeza, retire daquela pessoa aquelas energias deletérias, que seja aplicado sobre ela o fluido, que haja uma harmonização. Você pode dirigir o passe com o teu pensamento da imposição de mãos. Não era assim que os antigos davam passe? Kardec só fala em posição de mãos, Jesus fala sobre imposição de mãos, Paulo de Tarso o tempo todo fala sobre imposição de mãos. Você pode fazer imposição de mãos. Olha como simplifica para muita gente. Que tem problemas. São 3 movimentos coordenados. A pessoa, às vezes, não tem condições de coordenar. E, às vezes, é uma ótima médium. Tem bastante fluido para doar. Mas não vai doar porque não coordena. Entendeu? Então, ver essas coisas direitinho. Analisar essas coisas direitinho. São coisas que ele diz aqui. Se não tem, se a gente analisar friamente, a gente vai ver que tem coisas que nós colocamos que não tem utilidade nenhuma. É o que ele está dizendo aqui. A única prescrição de rigor obrigatória, aí sim, é o recolhimento absoluto, silêncio, sobretudo a paciência, caso o efeito se faça esperar. Então, o que é necessário é a tua postura na hora que vai iniciar a reunião mediúnica, na hora que vai ser aplicado o passe, entendeu? Você ficar ali em prece, em silêncio, elevando o seu. Por exemplo, toda vez que uma pessoa vai dar o passe, antes de aplicar o passe, você tem que elevar o seu pensamento ao alto e rogar a ajuda da espiritualidade. Sempre. Isso é uma coisa que é ensinada. Antes de aplicar o passe, você tem que fazer silêncio interior, elevar o seu pensamento ao alto e pedir ajuda da espiritualidade para potencializar suas energias. E é o que ele diz aqui, numa reunião mediúnica, antes de começar a reunião de mediúnica, a pessoa deve buscar ficar em recolhimento, fazer as suas preces, né? Fazer silêncio, ter paciência para guardar a comunicação. Isso sim
é necessário. Pode acontecer que o fenômeno, né, se produza em alguns minutos. Pode ser que a passividade aconteça logo. Como pode tardar meia hora, ele diz aqui, ou 1 hora, ou 15 minutos, ou 10 minutos. Não quer dizer que você sentou à mesa, se recolheu, e a passividade que inicia. Cada médio é um médio, cada médio tem seu tempo. Tá? Isso depende da força mediúnica dos co-participantes, de como o grupo está entrosado naquele momento, se está todo mundo, sabe, harmonizado para aquele momento. Não quer dizer que todo mundo sentou, vai dar comunicação, todo mundo junto naquela hora. Não é assim. Item 63. Acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda, das roupas, dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são indiferentes, como a chuva ou o bom tempo. Porque tem aquela coisa, né? Tem que ser aquela mesa redonda. Se a mesa for quadrada ou retangular, qual a diferença? Se não tiver mesa, qual a diferença? Pode ser que, vamos dizer, né, que a mesa quebrou. Houve um acidente qualquer, a mesa quebrou a perna da mesa. Hoje não tem reunião, por quê? Porque a mesa quebrou. Nossa Senhora, escutaram o barulho? Pegou de moto. Já pensou? Não teremos hoje reunião mediúnica. Por quê? Porque não tem mesa, a mesa quebrou. Resolveram pintar a mesa e a tinta não secou. Não vai ter mesa? E as cadeiras? Podem ficar todos sentados ali em círculos e fazer reunião mediúnica? Que a mesa é elemento indispensável para que haja atendimento aos sofredores? Claro que não. A sala tem que ser aquela sala, como ele diz aqui, né? Ah, não pode ter metais da mesa. A seda da roupa, que naquela época era muito comum, né? As mulheres usarem aquelas vestidos de seda comprida, aquela saia redonda, né? Isso 1861, né, gente? A seda da roupa vai atrapalhar os dias. Ah, só tem que ser só sexta-feira, não pode ser segunda. A reunião mediúnica só pode ser a sexta. Não pode ter quarta-feira, não pode ter quinta, não pode ter terça. Tem que ser só de noite, não pode ser de manhã, não pode ser à tarde. Quer dizer aqui, tem que ser. Entrou na sala durante o dia, vai começar a ver. Fechem as cortinas, porque o ambiente tem que ficar escurinho. Somos nós que colocamos. Não tem que ficar escurinho. O médium tem que aprender a se concentrar no escuro ou no claro. No escuro ou no claro. Se a casa espírita é pobre e não tem dinheiro para botar cortina, não tem remesa mediúnica, que a casa espírita não botou cortina, não tem dinheiro para botar cortina. Entendeu? Ele diz aqui, isso são coisas indiferentes, como a chuva ou o bom tempo. Não vai ter mesa porque está chovendo, não vai ter mesa porque está frio. São indiferentes, não tem nada a ver. Apenas o volume da mesa, que ele diz aqui, deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja suficiente para vencer a resistência. Aí, no caso, ele diz o seguinte: no caso de médio, aí seria para nós hoje, médios deseducados, né? Médios deseducados. Bota uma mesa muito leve, o médio levanta a mesa e perto da mesa. Né? No caso, ele diz aqui, somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer a resistência. No caso dessas reuniões mediúnicas, onde as pessoas fazem isso, o médium, né? Dá soco na mesa, levanta a cadeira, levanta a mesa e quebra a mesa, aí você teria que ser uma mesa muito pesada para o médium, o espírito não levantar a mesa. Aí, no caso, seria até uma reunião de efeito físico, efeitos físicos. Mas uma mesa mediúnica, né? O peso da mesa não é importante. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança,
pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão com uma mesinha de 100 se movam. Aqui, no caso, ele está falando de reunião de efeitos físicos, não de reunião mediúnica. E para uma reunião mediúnica, o tamanho, o peso da mesa, se todos os médios forem educados, será irrelevante, né? Estando as coisas deste pé. E a penumbra, às vezes o pessoal diz, a gente fazia, às vezes, na reunião mediúnica, acendia a luz vermelha, outra acendia a luz verde, porque botava a sala em penumbra e para não ficar tudo escuro, acendia uma luzinha verde, tudo mais. Mas, na realidade, o médium tem que saber se concentrar em qualquer lugar. Né? Em qualquer lugar. Então, porque se tiver uma luzinha um pouquinho mais forte, o médium vai ter dificuldade de se concentrar. Então, o problema é de onde? É do médium. É do médium, né? Então, estando as coisas neste pé, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido da mesa. Eram coisas, né, que aconteciam lá no passado. Sente-se como que um frêmito, que é o prelúdio do movimento. Aqui, ó, reunião de efeitos, ele está falando das reuniões, aqui, ó, das manifestações, esse capítulo é das manifestações físicas das mesas girantes. Então, ele está falando aqui, principalmente das reuniões de efeitos físicos, das mesas girantes. E nós estamos trazendo também o ensinamento que ele está dando para a mesa mediúnica. Quando fala que não precisa essas coisas de luz, de toalha branca, essas coisas todas. A gente traz para a mesa mediúnica, que pode ser utilizado. Mas ele está falando aqui principalmente dos efeitos físicos, né? Então, aqui, ó, tem-se a impressão de que ela se esforça por desapregar-se, desagregar-se, pregar-se do chão, caso da mesa. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Uma vez acentuado o movimento da mesa, podem eles afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se em todos os sentidos sem contato. Então, no caso das mesas girantes. Mas no caso da mesa mediúnica, não tem nada disso. De estalido da mesa, nada disso. Sentou-se à mesa, que acomoda melhor os livros, né? Às vezes bota uma lâmpada, uma coisa assim. Mas você pode fazer até uma reunião mediúnica sem uma mesa, né? De outras vezes, ela se agita e ergue, ora num pé, ora no outro. Em seguida, retoma suavemente a sua posição natural. Outras entram a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio. Outras, afinal, mas para isto necessário se faz considerável força mediúnica, se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço sem nenhum ponto de apoio. Eram aquelas reuniões iniciais, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa. Deve ser uma coisa interessante, né? Você via a mesa flutuando e até o teto, né? De modo a ser possível passar-se por baixo. Depois desce lentamente, balançando-se, como faria uma folha de papel. Ou se não, cai violentamente e se quebra, o que prova de modo patente que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica. Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas do próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Dentro em pouco voltaremos a esta questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável, por meio dos dedos, que se distinguem perfeitamente, aplicando-se no ouvido. Então, ele falou aqui da reunião de manifestações físicas, mesas girantes. Nós aproveitamos algumas coisas aqui para aplicar a reunião mediúnica. Principalmente, lá no início da questão 62, que eu trouxe para falar da mesa mediúnica, são as
precauções que as pessoas realizavam lá no passado para até reunião de efeitos físicos. Botar pessoas intercaladas, com as mãos espalmadas sobre a mesa, contando os dedinhos tocando, aquela coisa toda. Que ele diz que depois perceberam a inutilidade dessas prescrições para as mesas, para as reuniões de efeitos físicos. E nós aproveitamos a oportunidade para falar das prescrições e também algumas pessoas, alguns grupos, aplicavam as soluções mediúnicas, e hoje nós vemos que são também inúteis, uma inutilidade, e não precisam dessas coisas, né? Então a gente tem que ir aprendendo a tirar essas coisas, porque às vezes a pessoa coloca isso, coloca essas ideias na reunião e diz e dá a entender que é o espiritismo que recomenda. O espiritismo não recomenda nada disso. Nada disso. Né? Tem que ter a luz de cor tal, azul, amarelo, preto, nada disso. Tem que ter mesa redonda, mesa quadrada, não tem nada disso. Tem que ter toalha branca sobre a mesa, não tem nada disso. Tá? São coisas que nós colocamos. São criações nossas. Não tem nada recomendado pelo plano espiritual. Vamos aqui para o capítulo 3 dessa segunda parte, que vai tratar das manifestações inteligentes. Isso aqui é bem interessante. São as manifestações inteligentes. O nome já está dizendo. Se é inteligente, a manifestação ela é produto de quê? De um ser inteligente. Né? Item 65. No que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pelo de um fluido qualquer. Então, repetindo, no que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta. E os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Tal foi, precisamente, a primeira solução dada a tais fenômenos, e que, com razão, podia passar por muita lógica. Então, ela diz que, até o momento, nas reuniões onde haviam manifestações físicas, inicialmente se concebeu a ideia de que aquilo acontecia, mesa bater, mesa flutuar, mesa ir lá em cima, mesa cair sozinha, poderia ser explicado por uma corrente magnética. Poderia ser explicado por ação de um fluido. E essa foi a primeira solução que surgiu quando esses fenômenos aconteceram. Logo todo mundo começou a falar, é magnetismo, é isso, é fluido. Inicialmente, essas foram as primeiras explicações. Tá? Inclusive, Kardec, quando foi convidado a assistir às primeiras reuniões, ele pensou também nisso, já que ele era estudante de magnetismo. Ele pensou nesse tipo de efeito. Tá? Teria, não há dúvida, prevalecido essa ideia se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Quer dizer, aconteceu alguma coisa nessas reuniões, com esses fenômenos, que levou as pessoas a pensarem: peraí, aqui está acontecendo uma coisa especial. O magnetismo não explica isso. Tem alguma coisa a mais. Aí eles dizem que esses fatos são as provas de inteligência que eles deram. Começaram a surgir dos fenômenos, naquelas manifestações físicas, fenômenos inteligentes. Aí o pessoal começou a ligar o quê? O desconfiômetro, né? Kardec foi um. Ele começou a observar e dizer assim, peraí, aqui tem alguma coisa diferente. Ora, como todo efeito inteligente de por força derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado. Isso aqui seria bom só a gente sublinhar. Como
todo efeito inteligente. A, de por força, porque isso aqui é muito falado em vários estudos e reuniões, né? Foi uma observação de Kardec. Ora, como todo efeito inteligente há de por força derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada a ela. Inteligência, prosseguimento das observações mostrou. Por exemplo, eles diziam assim: as mesas estão lá dançando, pulando, aquela coisa toda. Aí, de repente, alguém dizia assim: hoje, por exemplo, essa reunião está acontecendo à noite ou durante o dia? Alguém fazia essa pergunta. Aí alguém dizia assim, e às vezes estão lá paradas, balançando. Se a reunião estiver acontecendo durante o dia, eu quero que aquela mesa azul bata no chão 3 vezes. Se essa reunião está acontecendo à noite, eu quero que aquela mesa verde bata no chão 4 vezes. Aí a reunião estava durante o dia. Aí a mesa azul batia no chão 3 vezes. Aí dizia, opa, peraí, que negócio é esse? Aí outro dizia assim, qual é o nome do presidente dessa associação? Vamos combinar da seguinte maneira. Vamos dar uma pancada para cada letra do alfabeto, na sua ordem de sequência. Letra A, uma pancada. Letra B, 2 pancadas. Letra C, 3 pancadas. Diga qual o primeiro nome do sujeito. Aí o sujeito chamava Pão. Letra P, dentro do alfabeto, a posição dela. Estamos inventando. É a 25. Aí a mesa azul, que foi a mesa escolhida, batia 25 vezes. Aí o pessoal, P. Depois ela batia uma vez. A. Depois ela batia 30 vezes para indicar a letra U. Depois ela batia 18 vezes para indicar a letra L. Bom, aí o pessoal, não, peraí. É assim, que magnetismo é esse que sabe a posição do alfabeto de cada letra, né? Do número 1, 2, 3, 4, 5, vai dizer o nome do diretor da instituição, o primeiro nome, botando as pancadinhas de acordo com a letra da nome do cara. Aí não pode. Aí já está, entendeu? Detalhe. Coisas que às vezes você pergunta para o leigo, ele vai e conta assim, A, B, C, D, ele não sabe a posição da letra D, a letra D é a 4ª letra do alfabeto, a B é a 2ª. Tem gente que não sabe. Vai contar na mão, né? A letra G, A, B, C, D, E, F, G. A G é a 7. E a mesa automaticamente já batia. O que você, às vezes, vai ter que contar no dedo para saber o número de pancadas que vai dar. E a resposta rápida. A resposta rápida. Então a pessoa dizia o quê? Ou tem alguma coisa errada aí. Isso aí está a mais. Está a mais. Entendeu? Aí começou o quê? Os pontos de interrogação. Por isso ele diz aqui, ó. Ora, como todo efeito inteligente há de por força derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Qual era ela? Como a inteligência foi o segmento das observações, foi o que o segmento das observações percebeu. Aí o pessoal começou a desconfiar. Tem alguma coisa aí. Porque se eu faço uma pergunta inteligente e a resposta é altamente inteligente, não pode ser magnetismo. Há um mistério por trás disso. Gente, eu vou ter que ser obrigada a encerrar a aula hoje, que aqui acaba de cair uma verdadeira tempestade. Está sendo anunciada há muito tempo essa chuva. Então pode ser que falte luz, caia a internet, entendeu?
Então, a gente vai ser obrigado a encerrar a aula nesse momento, até para a gente não perder a gravação. Então, semana que vem, bota aí a data. Dia 15, a gente vai entrar na questão 66, tá? 15/11/24, a questão 66. Eu vou encerrar aqui, vou deixar para fazer a prece depois, que pode cair a internet a qualquer momento, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade. Vou parar a gravação.